Paz do Senhor, igreja, amém? Rapaz, falei assim com o pastor, sem pressão não, total, né? Rapaz, um pouquinho nervoso, só um pouquinho só. Como diz os mineiros, só um cadinho, né? Só um cadinho nervoso. Mas hoje é um dia que Deus preparou para mim e para você. Vou segurar as emoções. Porque há muito tempo eu espero por esse momento. Não é por falta de oportunidade não, viu? Que em muito desses anos, o Robson sempre usou de estratégia a música, alguns momentos, para fugir desse momento, né? Mas eu falei até com o pastor, esse vai ser o meu ano, eu vou voltar. Vou voltar mais forte. Isso que nós vamos falar hoje aqui. Eu tenho até quanto tempo, pastor? Você vê que eu já estou até perdido. Ih, rapaz. O Eduardo quer que canta 10 louvores. Quer 10 louvores. E ainda deixa um rapaz que preparou um livro aqui. Não sei nem se eu vou usar a metade, mas Deus, ele preparou esse momento para mim e para você. Ainda de pé. Eu quero ler um versículo com vocês. Ei, som. Rapaz, agora veio, hein? Semana passada eu estava... Já uma semana que antecede essa ministração, o coração já começa a ficar, meu Deus. Aqui, eu coloco aqui na frente, só tem tocha aqui na frente. Aqui tá só Trindade, né? Tem menos do que isso, né? E aí eu falei assim, eu chamei alguns amigos, né, para estar louvando com a gente. Eu falei, tomara que o pastor Marcelo não venha. Aí ele veio, ainda. Às vezes a gente ora para que as pessoas venham. Eu falei, não, ele não venha. É uma pessoa que eu amo demais, pastor Marcelo. Já caminhamos muitos anos juntos, né? E um dia eu quero te ouvir pregar aqui também, viu? Voltando, semana passada eu estava pedindo uma confirmação dessa palavra, porque para quem vai ministrar uma palavra, ele precisa de pontos, detalhes, que é muito mais, precisa até que Deus desça para confirmar aquilo que ele precisa, que eu preciso falar ou exemplificar, né, trazer para a igreja. E na semana passada, eu falei, Senhor, me confirma. Aí o pastor ministrou sobre Oséias. E essa palavra, ela viva em minha vida há muitos anos. E eu caminho com essa palavra. Ela está em Oséias 6, versículo 3. É bem pequenininho, tá? Se você puder ler, abrir e ler junto comigo, se você tiver com a sua Bíblia ou com o seu smartphone, fique à vontade também. Eu só vou ler um trechinho, tá? Então conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Conheçamos e prossigamos. Amém. Pode se sentar até aí. Eu já falei no início que hoje é um dia que Deus preparou para que você escute o que Ele plantou no meu coração. Dia 12 de abril, um dia muito especial para mim. Que o dia anterior eu completei 25 anos, né? Não parece, né? Brincadeira, irmão. Aqui já tá até com os carburadores tão entupidos. É 4.1, tá? Não parece. Parece sim. E Deus, Ele me fez pensar em todos esses anos que eu caminho com Ele. Foram anos difíceis. Anos que Deus teve que moer, teve que lapidar até a gente chegar até aqui. Muito feliz,
Fazia 4 anos que a minha esposa não cantava. Você acha que isso é um maior milagre? E eu que fazia quase 10 anos que não ministrava em um púlpito. Dói ouvir isso, não dói às vezes? Às vezes você fala assim, Robson, tanto tempo. Por que tanto tempo? A gente não sabe os planos de Deus. A gente não entende o conceito de que Deus quer nas nossas vidas. Às vezes só pegamos o microfone. Ô, Du, para de chorar, senão eu vou chorar também, cara. Peraí, aguenta aí, aguenta aí. Às vezes nós pegamos o microfone e não sabemos como é que está a pessoa lá dentro, não sabemos como é que está isso, mas a gente não sabe a realidade que está dentro daquela pessoa naquele momento. Quantos de vocês, o ministério de louvor já subiu aqui, eu sabendo que eles estavam moídos por dentro, mas eu conheço a Deus, eu vou prosseguir até o final, porque o meu galardão é muito maior, a minha dor é muito maior. Mas espera aí, maior é aquele que morreu numa cruz por mim e por você. Segura aí, meu irmão, ainda nem comecei, tá? Eu tive também a honra de estar com esses meninos aqui. Eu não poderia deixar nunca. Eu caminho com esses meninos há muito tempo. E quando eu falei assim com o Eduardo, você aceita estar um dia lá com a gente, fazer os seus solinhos lá? Não, vou de violão. Não, você não vai tocar violão, vai lá. Você vai tocar guitarra. E o meu irmão vai, é lógico. Os irmãos João não vai, ué, né? E eu caminho com esses meninos há muito tempo, gente. Eu quero falar que eu amo muito vocês, viu? Muito obrigado, viu? Já começando agora a palavra. Não falando como se fosse um episódio de Netflix, mas trazendo uma continuidade do que foi ministrado no domingo passado, né? O pastor ele pegou sobre Oséias. Ele trouxe algo muito importante naquele dia. E aquilo confirmou essa palavra de Deus, de hoje. Eu gostava, né? E agora vou voltar a gostar de colocar temas nas minhas ministrações, né? E nesse dia eu coloquei como tema o Deus que eu não conhecia. Era muito forte isso que Deus plantou em meu coração. Eu quero trazer para a sua vida nessa manhã. Quando nós falamos de o Deus que eu não conhecia, eu pego a palavra conhecer ou conhecimento e trago a existência da nossa vida. Eu estou aqui com muitos aqui, doutores, fizeram faculdade, fizeram o upgrade dentro da empresa, sabe? Estão se atualizando. Uma coisa que Deus falou para mim, Robson, que toda vez que você precisa mais de mim, o seu conhecimento sobre mim precisa ser atualizado. Para os nerds de plantão, a gente tem uma teclinha no computador que a gente aperta o F5, né? Quando buga tudo, trava tudo, e a gente precisa apertar um F5 para atualizar aquela página e voltar ao normal. Deus falava ao meu coração que tem muitas pessoas aqui nessa manhã que precisam apertar o F5 na sua vida. A sua base de conhecimento de Deus precisa ser atualizado, e é agora, é já. Não, Robson, eu vou para casa, lá eu vou abrir a palavra de Deus e as coisas vão acontecer. Não. É essa manhã. Deus fala para mim e para você que o seu conhecimento referente a Ele precisa ser atualizado. Buscamos às vezes trechos na internet, e tome muito cuidado com isso, que hoje a IA tomou conta. Hoje você vê cachorro dançando, você vê animal pregando, você vê tudo, menos um servo de Deus lendo a palavra de Deus. E tome cuidado, porque muito do que aparece está atrapalhando o seu conhecimento de Deus. A sua base referente a Deus está te atrapalhando. E Deus me falava
que foi até uma confirmação ao louvor. Eu falava, eu precisava saber um pouquinho mais de Deus, porque às vezes a gente pensa que Deus é aquela pessoa que está pregada ainda numa cruz, que está moída lá no madeiro ainda, que está com as mãos furadas, que não consegue nem descer. Meu conhecimento de Deus é muito maior do que isso. Hoje, ministramos aqui, quem que é Deus? Que tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está pedindo para você abrir os seus olhos espirituais essa manhã. E você não imaginava que era lindo assim, né? Mas esse é o teu Deus. A mudança de fase na sua vida não é para que você volte para trás, é que realmente você precisa melhorar. Você precisa realmente melhorar. Eu falo porque eu recebi uma proposta na empresa que eu saía de um cargo de vendedor para gerenciar. E eu falava assim, meu Deus, o que o gerente faz? O que ele faz? Ele é um vendedor, só que melhor? Não, aumentou minhas responsabilidades. Deixa eu te falar uma coisa, suas responsabilidades não caíram, aumentaram, tá? Eu estou aqui para chocar a sua realidade. Eu estou aqui para chocar a tua realidade. E eu te falo que nessa manhã, Ele vai de encontro com aquilo que mais você acredita que não faz sentido na sua vida. Mas essa manhã vai fazer sentido. Hoje Ele vai trazer um despertamento espiritual para que você entenda que o seu conhecimento, a sua base referente a Deus precisa melhorar essa manhã. Eu falo que tudo que a gente vai passar aqui na terra é pouco para que a gente tenha um conhecimento de Deus. Eu fico imaginando a gente, na hora que a gente chegar lá no céu, que era lindo assim, que tem fogo nos olhos dele, e a gente vai admirar tanto aquela grandeza, aquilo que Deus preparou para mim, para você, que hoje o que você está passando, deixa eu te falar, é momentâneo, é leve. Ele vai passar. A dor que você passa hoje não é para durar a vida inteira. Ela é momentânea. Ela é só o momento que Deus preparou para que você cresça, para que você amadureça espiritualmente. Algumas lições eu tiro disso. Eu falava com Deus essa semana e eu falava assim, Deus, como é que eu vou trazer para a igreja que eles precisam conhecer mais dele, de ti? Talvez um encontro. E Deus ali me falava assim, Robson, a gente precisa trazer um pouquinho mais do princípio. E aí Deus falava para mim, Robson, ponto 1, que é muito interessante para mim e para você, para que você conheça mais a Deus, é pela criação. Pelo ar, pelos animais, tudo que Ele faz é para a glória dEle, é para a grandiosidade dEle. Eu fico pensando, pastor, e meus amigos aqui, ministros, eu não posso me basear que tudo é feito pelo Big Bang, que juntou tudo e formou, e agora acontece. Eu não posso acreditar nisso. É como se eu chamasse a Carol, vamos fazer um bolo. Eu vou pegar farinha, vou jogar óleo, vou jogar tudo, jogar dentro de um caminhão, jogar, e vai ser aquela torta maravilhosa que ela fez. Não é possível que eu possa acreditar que a complexidade do corpo humano não tenha um autor. Não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que o corpo humano, a complexidade do ouvido, a complexidade do andar da pessoa, do respirar, possa ter sido apenas uma coincidência. Eu tenho que acreditar no autor da vida. Deus me fala que nessa manhã você precisa voltar a acreditar no autor da tua vida.
Isso pode acontecer, Carol? Não pode, né? Eu misturar tudo e nascer um bolo? Não posso. Eu não posso acreditar. Não posso acreditar nessas coisas. Deus me falava que um segundo ponto para que eu possa entender um pouquinho mais sobre Ele. Ele falava para mim, Robson, pelo manual. Assim como eu preciso voltar às origens. Eu preciso voltar a ler a palavra de Deus. Os antigos, minha avó, minha mãe, falavam um negócio muito interessante. Você quer ouvir a voz de Deus? Ora e abre a Bíblia. Rapaz, já tinha até medo. Eu estava com medo de repente alguém falar realmente comigo. Mas a realidade era muito maior disso. Que quando a gente orava e abria a palavra de Deus, era algo sobrenatural. Às vezes você abria a palavra, opa, essa não é para mim. Vou para outra. E essa também não é para mim. Entenda o seu momento com Deus. Entenda que Ele deixou esse manual para ser palavra viva, a sua vida. Terceiro ponto. Eu estou sendo rápido, mas é porque ainda tem muito mais na tua vida, tá? Ainda tem mais 10 louvor ainda. E Deus, Ele trazia algo que isso chocou com a minha realidade. Terceiro ponto, Ele falava assim para mim: Robson, tem um ponto muito importante, porque você precisa falar para a igreja. Eles precisam conhecer a Deus através de Jesus. Eu coloquei até aqui, entre parênteses, intimidade. Pois quem conhece o Filho, conhece o Pai. Assim somos nós com os nossos pais aqui na terra, né? Eu tive a honra de ter um grande herói na minha vida. Não vou usar o púlpito para chorar, mas ele deixou o meu pai na terra para que eu conhecesse mais através de Deus. E esses dias eu estava deitado na cama e eu olhei para a mão do meu filho. Eu falei assim para ele: caramba, as suas mãos se parecem com as minhas. Eu falei assim, com muito tempo eu olhava, caramba, o caminhar dele se parece comigo. A intimidade de um pai com filho. Você quer caminhar como Jesus? Você quer ser igual a Ele? Comece a imitar os passos de Jesus. E Deus, Ele falava comigo que até em certos pontos eu olhava, nossa, até pintas, até manchas no corpo, até detalhes Deus fez. Essa manhã Deus falava comigo: Robson, tem muita gente. Você vê que eu falo que a palavra é muito maior do que eu. Tem muita gente que nessa manhã parou de acreditar no Pai. Isso dói escutar, não dói? Mas essa manhã Deus, Ele fala que por mais que teu pai aqui da terra te deixou, te abandonou, o espiritual nunca vai te abandonar. Não, acho que você não entendeu que é muito maior do que você. Deus, Ele falava comigo que tem muita gente que desacreditou. Sabe, Digão, desacreditou de falar assim: não, eu cansei. Se Deus não fizer, eu vou fazer. E Deus, Ele falava para mim: Robson,
o nível de intimidade da minha igreja está tão baixo, que eu vou te dar um exemplo. O teu medo é tanto, que sabe quando a gente vai na praia, que a gente começa a entrar na água e vem molhando as nossas pernas. Aí você, opa, não, eu volto depois. Aí você foi até os joelhos, pegou até a cintura, pegou até os ombros. Quando chega nesse estágio, é quando você realmente perde o controle, não é isso? Deus fala para mim, para você perder o controle nessa manhã. Deus, Ele quer que eu e você vamos perder o controle realmente da nossa vida, não de um jeito absurdamente, mas de um jeito espiritual, de falar o seguinte, ó Senhor, amanhã é segunda-feira, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que o Senhor está na frente, eu sei que o meu milagre vai acontecer, eu sei que a minha história vai acontecer, eu sei que vai acontecer o sobrenatural no meu emprego, eu sei que as coisas vão acontecer, eu estou zerado na minha conta, mas amanhã eu sei que vai ter o dinheiro, Deus vai prover na minha vida e na sua vida. Quanto mais andamos com o Pai, mais temos dele com a gente. E eu estrategicamente eu coloquei aquele terceiro louvor que pode morar aqui, porque eu queria que você e eu abrisse os nossos corações nessa manhã, que eu e você realmente dessa liberdade para o Espírito Santo. Olha aqui isso, olha que lindo isso. Ele está batendo a porta, Ele está batendo e está pedindo para mim e para você, abre. Eu só quero bagunçar um pouquinho a sua estrutura, eu só quero mexer um pouquinho com a sua realidade, mas não se preocupa não, é algo bom que eu vou fazer. Eu vou abrir os teus olhos, eu vou despertar você nessa manhã para você entender que eu sou Deus na sua vida. Às vezes nós só procuramos um milagre, não, mas precisamos apenas do abraço do Pai. Às vezes você só precisa chegar na segunda-feira, entender que a sua vida está nas mãos de Deus. Está esse conceito de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer Ele, é você caminhar e continuar caminhando e caminhando e caminhando e caminhando. Robson, eu não estou vendo ainda a luz no fim do túnel. Continua, irmão, continua. Deus tem muito mais para você, tem muito mais para a sua história. Tudo que aconteceu no passado, tudo que aconteceu só foi uma ponte, só foi um alicerce que Deus Ele plantou na tua vida aqui para que você chegasse até hoje da maneira que você está, mas não permanecer da maneira que você está. Eu queria que você fechasse os teus olhos e abaixasse as suas cabeças. Vem cá, ministério de louvor. Já sobe aqui. Eu quero orar por algumas pessoas que Deus tocava no meu coração. Deus tocava aqui no meu coração. Se você puder, tá? Se você quiser também. Pessoas que realmente querem o encontro com Deus nessa manhã. Não estou falando de que você pecou, que você esmoreceu, mas que você realmente entenda que você precisa de muito mais de Deus. Eu não quero nem que você venha aqui na frente. Está todo mundo de olho fechado. Mas eu quero orar por pessoas que desacreditaram no Pai. Desacreditaram que tinha muito mais para a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que queira realmente ter um encontro com Deus nessa manhã. Eu quero orar por você. Se você quiser vir até aqui, se você quiser permanecer aí,
Não tem problema nenhum. O papai te ama. Mas essa manhã, Deus ele vai te surpreender. Se você quiser. Falaram uma vez para mim. Vai doer. Só se você segurar. Vem aqui. Gostaria que os obreiros, por favor, vem aqui, Ricardo, Digão, pastor, Samuca. Enquanto eu estava ministrando, e Deus ele tem tocado isso no meu coração faz muito tempo, que Deus ele estava visitando a saúde do Kleber, mas era algo que a gente não imaginava, era lindo demais, que Deus ia surpreender a vida dele, sabia? Que ele ia fazer uns exames e que não ia constar nada. Sabe algo desse nível? Eu não estou falando isso porque eu estou num púlpito não, tá, gente? E quem me conhece, o pouco que eu ministro, não tem nada a ver com isso, não é, Robson? Mas nessa manhã, Deus está visitando a tua saúde, viu, Kleber? Você vai se surpreender na hora que você fizer os seus exames, viu? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Fique com seus olhos fechados. Pastor Elinilda, abraça a Gia aqui para mim. A Gia. Só a dor que ela sente, só ela sabe. Só ela sabe que ela está passando por dentro. Abraça ela e pode orar pela vida dela. Que hoje Deus está visitando a casa dessa menina. Não tem noção. É algo que Deus vai fazer. Lá, e todo o processo que você passou é momentâneo, não vai durar a vida inteira. Não vai durar. O que aconteceu no seu passado é só uma ponte para que você pudesse voar. E Deus, essa manhã Ele tira a tua angústia do teu coração. Ele fala: aquieta-te a minha alma, aquieta-te. Saindo daqui, não se preocupe não. Lá fora Deus está fazendo tudo de novo na tua vida, viu? Viu? Pode louvar. Aleluia. Feche seus olhos enquanto vocês estão aqui. Ore por eles aqui, ore por elas aqui. Aleluias, aleluias. Aleluias, 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 aleluias. Santo Deus, vem conosco. Fui à casa do oleiro e ele estava trabalhando com suas mãos sujas de barro. Ele estava a me formar. Sem forma eu me encontrava, precisando de ti. Minha alma tão vazia recebeu tuas firmes mãos. Molda-me, Senhor Jesus, leva-me ao pé da cruz. Anseio ser igual a ti. Limpa-me do que é meu, deixa em mim o que é teu. Anseio ter tua vida em mim.
fui à casa do oleiro. Ele estava a trabalhar com suas mãos sujas de barro. Ele estava a me formar. Sem forma eu me encontrava, precisando de ti. Minha alma tão vazia recebeu tuas firmes mãos. Molda-me, Senhor Jesus, leva-me ao pé da cruz. Anseio ser igual a ti. Limpa-me do que é meu, deixa em mim o que é teu. Anseio ter tua vida em mim. Cruz, anseio ser igual a ti. Limpa-me do que é meu, deixa em mim o que é teu. Anseio ter tua vida em mim. Molda-me, Senhor Jesus, leva-me ao pé da cruz. Anseio ser igual a ti. Limpa-me do que é meu, deixa em mim o que é teu. Anseio ter tua vida em mim. Molda-me, Senhor Jesus, leva-me ao pé da cruz. Anseio ser igual a ti. Limpa-me do que é meu, deixa em mim o que é teu. Anseio ter tua vida em mim. Molda-me, Senhor Jesus, e leva-me ao pé da cruz. Anseio ser igual a ti. Limpa-me do que é meu, deixa em mim o que é teu. Anseio ter tua vida em mim. Molda-me, Senhor Jesus, leva-me ao pé da cruz. Anseio ser igual a ti. Limpa-me do que é meu, deixa em mim o que é teu. Anseio ter tua vida em mim. Anseio
coloca de pé, se coloca de pé. Se coloca de pé, pega na mão do irmão que está do seu lado. Continua. Cante, cante, molda-me, 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 Senhor. Pega na mão do irmão que está do seu lado.